Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Hermes Marcos Vasconcelos Soares. Após 3 meses que eu fiz um vídeo onde eu abordei que morriam mais pessoas em algumas capitais em relação às outras, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, São Luís, Fortaleza, Manaus, eu estou aqui agora para poder comentar com vocês o que já ocorreu durante esse período. À época, há 3 meses atrás, tinha falecido mais ou menos 4.500 pessoas, 200 e poucas pessoas em cidades onde não havia muita umidade e 4.000 pessoas mais ou menos nestas cidades que eu citei o nome. Hoje, após 3 meses, nós já estamos aqui mais ou menos com 120.000 mortes. É algo de se lamentar muito. Eu mesmo perdi 2 amigos próximos por causa do Covid. Eu lamento profundamente todo esse sofrimento que eu e várias pessoas estamos passando. Pessoas com mais sofrimento do que o meu, porque tiveram pessoas da própria família falecendo. É uma coisa muito triste. Eu lamento muito. Então, àquela época, eu afirmei que tinha morrido mais pessoas por causa da questão da umidade. E eu tive essa percepção, porque eu sou um engenheiro, onde, na minha cidade, que chama Governador Valadares, em Minas Gerais, é uma cidade que tem um clima diferente. Aqui, nosso clima tem uma alta variação de temperatura. Às vezes amanhece com 16 graus, quando dá 3 horas da tarde está com 40 graus. Isso é uma coisa tremenda que eu acabei estudando muito sobre o clima por causa dessas patologias nas estruturas as quais eu realizo na minha cidade. Essas patologias, elas dizem respeito a muitas coisas. Elas dizem respeito à saúde das pessoas, elas dizem respeito a problemas estruturais nas residências, nas casas, nos prédios e, obviamente, que a aclimatação do ambiente ela é muito importante na questão da saúde. Imagina, a umidade traz fungo para dentro das casas. Se você não souber fazer uma casa onde você elimina essas questões da umidade, traz doença para as pessoas. E nós fazemos apartamentos com o objetivo de trazer alegria, felicidade, tranquilidade, boas percepções da vida, onde ali as pessoas vão contar suas histórias. Então, nosso objetivo, não como engenheiro também, é estudar essas patologias. Por que isso afeta diretamente nas moradias que nós realizamos? Então, gente, eu estou afirmando que, pelas minhas percepções, que essas contaminações estão dando por causa da umidade. Então, vou tecer alguns comentários sobre a umidade. Ora, se você imaginar em 1 metro cúbico de ar, 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro de altura, 1 metro cúbico de ar, nós temos aí mais ou menos 30 gramas de vapor d'água, de água, se a temperatura tivesse a 30 graus Celsius. Então, quando ocorreu aquelas mortes lá no início, em São Paulo, Rio de Janeiro, São Luís, Maranhão, Manaus, essas cidades, elas têm rios cortando praticamente a cidade toda. Recife chega um rio lá no mar, desemboca lá. São Luís é a mesma coisa, Manaus é cercado de rio. Então, essas cidades eram muito úmidas. O que acontece com a umidade? Essa umidade, com certeza, ela vai ficar mais extensa na atmosfera. Quando vem a noite, esfria em qualquer lugar, a noite fica mais fresca. Essas gotículas d'água, esse vapor d'água, ele condensa e cai. Ao cair, ele vira o quê? Ele vira um orvalho. Vejam vocês uma foto de um orvalho numa grama. Quando ele cai numa grama, a grama é impermeável, fica as gotículas. Você passa a mão, você vê que a sua mão fica molhada. Quando você olha para o seu carro, você deixou seu carro no tempo, os vidros também estão todos cheios de pingos também, porque é impermeável o vidro. Se você olha até uma telha de aranha, costuma ter gotículas de água. Agora, quando essa umidade cai, esse orvalho cai num solo poroso, o solo absorve. Quando ele cai na calçada, a calçada áspera também, muitas vezes feita de cimento, de concreto, porosa, ela cai ali também e você nem percebe isso nos passeios das cidades. A maioria dos passeios da cidade é feita de calçamentos, e calçamentos porosos. Então, essa umidade não é percebida. Então, vem condensação
e cai o orvalho e fica aquilo ali no solo. Ao vir na madrugada, por volta de 4, 5 horas, principalmente 6 horas, a umidade está altíssima. É o ponto que, na maioria das vezes, está alta. A umidade depende muito do clima. São vários fatores. Quem estuda, os climatologistas estudam isso, sabe que tem muitos fatores. A umidade pode estar 100%, 3 horas da tarde. Mas, normalmente, isso não ocorre. Ocorre quando ela está com maior, na maioria dos casos, ela é bem maior nesse horário de 4, 5 e 6 horas da manhã. Quando vai chegando 7 horas, 8 horas, essa umidade vai diminuindo. Por quê? O sol já começa a aproximar-se da Terra. Aqui no nosso país, Brasil, principalmente nos trópicos, o dia amanhece às 6 horas e escurece às 6 horas da tarde. Então, 6 horas, quando o sol já está aproximando 5 horas, 6 horas a temperatura está aumentando. A temperatura aumenta, o que ocorre? Esse orvalho, essa água que a gente não percebe nas calçadas, começa a evaporar. Ela vai evaporar e vai ocorrer o quê? Ela vai flutuar. E se a pessoa começou a espirrar ali dentro nesses passeios, espirrando na própria grama, espirrando na terra, essa água vai evaporar. E esse vírus pode subir com essa evaporação até onde? Eu não sou microbiologista. Eu sei o seguinte, por que a gente sente cheiro da chuva? Quando cai uma chuva, se ela cair com muita força, obviamente que ela vai soltar essas bactérias, vai soltar um fungo, e esse fungo vem no nariz da gente, a gente sente aquele cheiro de terra. E se você for perceber, os estudiosos aí, um camelo descobre água longe por causa da presença do avanço desses fungos via pelo ar, chega no nariz desses animais e eles descobrem onde estão as águas. Então, vejam vocês, percebe também o seguinte, o rio, então eu falei para vocês que no Rio de Janeiro está uma grande lagoa, Manaus está cheio de rio, nessas cidades, São Paulo tem o Rio Tietê que corta São Paulo, Curitiba não tem, Brasília não tem, Belo Horizonte não tem. Então essa cidade estava morrendo menos pessoas quando eu fiz há 3 meses aquele vídeo. Então vejam vocês, naquela época, onde tem muita água, muita umidade, ocorreu isso que eu acabei de falar. Agora vejam vocês, quando o tempo foi passando, essa cidade as pessoas contaminaram. E agora, 2 meses atrás, começou a diminuir a contaminação em São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, São Luís. E essa contaminação foi para o interior. Por que ela foi para o interior? É isso que eu estou falando, qualquer cidade tem umidade. Tem umidade. Aí vem essa umidade, o ar tem esse vapor d'água, que a água cai com frio, porque muitas cidades do Brasil esfriou porque veio o inverno agora veio para todos, não ficou só para cidades úmidas, ele veio para todo o Brasil. E esse ano nós tivemos um inverno que há muito tempo nós não temos. Vejam vocês, caiu até neve no Brasil. Aqui em Governador Valadares nós tivemos um agosto atípico, uma cidade mais quente do Brasil. Nós temos 8 meses de um clima agradabilíssimo. Nós temos 4 meses de um clima muito quente. Mas nós estamos vivendo aqui um tempo muito bom, muito agradável. Nós tivemos névoas e mais névoas aqui. O frio faz o quê? Se você for lá para esses países no norte ou no sul do planeta, as lagoas até congelam a superfície. Elas congelam. Não congelam o fundo, porque o fundo a temperatura da água está quente. Mas mesmo esses rios aqui no nosso Brasil, que a gente nunca vê rio congelado aqui, a ponto de você andar em cima desse gelo, mesmo aqui, esse rio esfria muito. Quando o sol começa a aparecer 5 horas, 6 horas da manhã, isso que esfriou muito começa a evaporar e fazer as grandes neblinas, a ponto que na minha cidade tem uma ilha aqui, 15 mil habitantes nessa ilha. Ela é ligada ao centro da cidade. E quando você percebe de manhã, 5 horas, 6 horas, é uma neblina total nela. E se você vem a um outro bairro da cidade, um bairro até mais alto do que a ilha, desse bairro, 6 horas, 7 horas da manhã, você vê essa ilha coberta de neblina. E nesse bairro não tem neblina, às vezes no centro não tem. Esse ano deu neblina até no centro aqui, até uma coisa histórica. É difícil dar neblina no centro, ainda mais na ilha. Então vejam vocês, aqui na minha cidade aconteceu isso que eu estou afirmando. Foi feita aqui uma pesquisa aqui, eu já vi a pesquisa.
Aqui teve pessoas mais mortas e pessoas mais contaminadas no bairro Santa Rita, onde é um bairro que beira o Rio Doce, na Ilha dos Araújos e no centro. Por que no centro? No centro há muitas pessoas circulando. Quantas pessoas circulam no centro da cidade? São muitas pessoas. E as pessoas vêm, tosse, cospe na rua, e aquilo, como estou dizendo, aquilo fica ali, um coronavírus, ele pode viver aí quanto tempo? Tem pessoas que falam 1 dia, 2 dias, algumas horas, depende do lugar que ele vai ficar. Se tiver um sol bravo, ele morre até com 2 minutos. Aí chega a noite, vem à noite, às vezes 10 horas da noite também, existe uma evaporação, uma névoa, uma neblina, mas o mais comum é de manhã. Aí chega de manhã, 8 horas da manhã, todo mundo indo para o trabalho, meio debaixo de névoa, neblina. Chega à noite, o pessoal todo em bares, tomando sua cervejinha, comendo algum petisco, alguma coisa. Isso na nossa cidade, que qualquer época do ano é bom demais para isso. Então, obviamente que vai contaminar mais pessoas. Aqui nós já estamos com mais de 100 mortes em Governador Valadares. Então, como veio o frio, a contaminação chegou há 3 meses atrás, quando eu fiz aquela observação. Por que morrem mais pessoas devido à umidade em algumas cidades? Governador Valadares não tinha. Acho que tinha 1 ou 2 contaminados, não tinha nem caso de gente hospitalizada. Hoje nós temos várias pessoas hospitalizadas aqui. Nós estamos com 50% dos leitos ocupados. Lamentável. Então, veja também Nova York. Começou a morrer muita gente em março, abril. Lá já estava saindo do inverno rigoroso, aquele inverno que dá neve, que todos nós aqui do Brasil sabemos, que estava entrando num momento que ia preceder o verão. Mas aí, obviamente que tinha umidade, essa umidade descia também em Nova York. Por que não? Muitas pessoas circulando ali em Manhattan, cuspindo, tossindo, vem à noite, vem à madrugada. Essa evaporação, obviamente, vai entrar em qualquer lugar. Entra pelas festas, uma pessoa chega no apartamento, entra e já traz aquilo com ela. Agora, eu não sou microbiologista, ou seja, o fungo que a gente sente da terra, eu sei que ele sai de dentro de uma célula e vem esse cheiro para o nariz da gente. Agora, se ele é capaz de ir no 5º andar de um edifício, 8º andar do edifício, o Covid, o vírus do Covid, ele é capaz de evaporar-se com a neblina, com a névoa, devido à minha percepção aqui. Por que nessas cidades mais úmidas morre mais gente do que as que não são? Por que agora que veio o frio chegou para essas outras cidades? Por quê? As minhas perguntas aí aos microbiologistas e às pessoas da área. Eu sou um engenheiro que estudo muito o clima por causa das patologias nas estruturas. E eu tenho que estar atento a isso, porque o clima derruba prédios. Eu já salvei literalmente prédio de cair aqui por causa de temperatura. Então, gente, diante do exposto aqui, eu espero colaborar e, dentro das minhas observações, ficam alguns conselhos. Não sou microbiologista, sou um engenheiro que estudo muito patologia. Então, meus conselhos é que vocês evitem sair quando estiver com muita neblina nas ruas. Evite sair depois das 6, 7 horas, a não ser dentro de carro para poder fazer uma compra rápida. E as nossas prefeituras têm lavado as ruas, têm desinfectado as ruas, mas isso é um bom trabalho que a prefeitura faz, mas não é o suficiente. É muito difícil lavar todas as ruas da cidade. Então, o meu conselho é que vocês, nesse momento, fiquem dentro de casa, tampe o máximo as frestas. Quando entrar alguém sair pela porta, toma muito cuidado para não estar trazendo esse vírus do Covid para dentro do seu apartamento. É uma coisa muito difícil de gente falar. Eu hoje ouvi falar que eles fizeram um spray aí, que dentro do carro ele deixa o carro esterilizado por 1 semana. Ou dentro do ambiente também, ele deixa esterilizado por 1 semana. Pode ser uma coisa boa para você colocar dentro do seu apartamento para evitar essa entrada desse coronavírus. Por que morreram mais pessoas dentro de casa? Que estavam dentro de casa em plena quarentena. Esse vírus tem que ter chegado de alguma forma. E para mim, dentro dos meus conceitos aqui, é por causa dessa neve, dessa neblina. Então,
comente, pergunte e veja os meus vídeos aí, o que eu fiz há 3 meses atrás e outros, no meu site professorhermes.com.br.